O Revista TST está de volta e vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. O primeiro destaque é da terceira turma. A esposa de um bancário com esquizofrenia conseguiu demonstrar na justiça que não há prescrição para ajuizamento de ação quando se trata de incapaz. O trabalhador chegou a ser interditado judicialmente em razão da doença e a esposa entrou na justiça para que o banco indenizasse o marido por danos morais e materiais, alegando que a doença foi causada por estresse no trabalho. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado, porque a ação só foi ajuizada mais de 3 anos depois do início da incapacidade e da aposentadoria por invalidez, e por isso estaria prescrita. Mas o relator do processo no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, deu razão ao argumento da mulher de que o artigo 198 do Código Civil afasta o prazo prescricional em casos de incapacidade. Sendo assim, o ministro considerou que não há prescrição. Os autos vão retornar ao TRT do Ceará para que seja feita a análise do pedido de indenização. E a sétima turma condenou a empresa brasileira de Correios ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$70 mil a um ex-carteiro que chegou a ser assaltado 13 vezes durante o serviço. Inicialmente, o TRT da 2ª Região em São Paulo havia negado o direito à indenização por entender que a responsabilidade pela falta de segurança pública não deve ser repassada ao empregador, que também é vítima da violência. Mas, para o relator do recurso no TST, ministro Cláudio Brandão, os assaltos sofridos pelo empregado atingiram a vida privada dele, causando dor, angústia e sofrimento. Segundo o ministro, em algumas situações é recomendável a aplicação da responsabilidade objetiva, sobretudo quando a atividade desenvolvida causa ao trabalhador um risco muito mais grave do que ao imposto aos demais cidadãos. A decisão foi unânime. E 2 jornalistas vítimas de ofensas contra mulheres vão ser indenizadas por assédio moral. A decisão é da primeira turma. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença de primeira instância que condenou uma empresa de mídia e tecnologia da informação do Paraná a indenizar 2 jornalistas por assédio moral cometido por um supervisor. As profissionais relataram na ação trabalhista que o supervisor costumava dizer palavras de baixo calão e chamá-las de porcas, por acreditar que, por serem mulheres, elas deveriam fazer as limpezas dos banheiros e da cozinha quando a servente faltava. O relator do caso, na primeira turma, ministro Lélio Bentes, votou no restabelecimento da condenação e lamentou a postura do supervisor. O que essas situações revelam é que não alcançamos ainda o patamar civilizatório que já deveríamos ter atingido, né? E é importante que as empresas estejam atentas à necessidade de recrutar melhor os seus prepostos, seus gerentes, né? O voto do relator foi seguido pelo ministro Valmir Oliveira da Costa. Lamentar ainda, nos dias de hoje, que o empregador, seus prepostos, ofendam os atributos valorativos do ser humano, notadamente das mulheres. Em defesa, a empresa afirmou que os xingamentos eram direcionados a todos e não apenas às jornalistas. Para o ministro Hugo Carlos Scheuermann, que também votou com o relator, essa afirmação agrava ainda mais a situação. Se é generalizado, atinge a todos. Quer dizer, o universo, né, do assédio é maior. A empresa deverá pagar R$10 mil de indenização por dano moral para cada jornalista. E o giro de notícias continua. O destaque agora é da 6ª turma. Um professor de faculdade que atendia alunos durante o intervalo vai receber o pagamento do tempo à disposição do empregador. O pedido havia sido negado pelo TRT do Paraná sob a justificativa de que o professor poderia se negar a atender os alunos, sem que isto implicasse em qualquer falta da parte dele. O caso chegou ao TST. A relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, considerou devida a integração do tempo dedicado aos alunos à jornada do professor. A magistrada afirmou que, por se tratar de tempo à disposição, é irrelevante se no horário de recreio o professor era ou não obrigado a atender os alunos.
E esse caso repercutiu em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook, foram vários comentários. Na opinião da Denise, o intervalo é para ser usufruído como descanso. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.